Antes de começar esse vídeo, que pode mudar tudo o que você acredita sobre política brasileira, se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like sinistro e, se puder, escaneia o QR Code na tela e manda um Pix de qualquer valor para ajudar a manter esse canal no ar. A gente vai fundo em verdades que ninguém quer que você descubra. Agora, respira fundo. O que você vai ouvir a seguir é perturbador. Capítulo 1. O mistério. Começa desde sua ascensão ao poder, Lula sempre dividiu opiniões. Mas após seu retorno da prisão, muitos notaram algo diferente. Havia algo estranho no olhar, no jeito de falar, na energia. Era o mesmo Lula? Ou algo havia mudado profundamente? Em fóruns obscuros da internet e grupos privados, surgiu a teoria. Lula morreu na prisão. E foi substituído. Capítulo 2. As primeiras suspeitas, as primeiras desconfianças surgiram logo após a saída de Lula da prisão em 2019. Seus apoiadores mais antigos disseram: ele está diferente. Internautas compararam imagens, falas, até o brilho nos olhos. O homem que saiu de Curitiba não parecia o mesmo que havia sido preso em 2018. Começaram então as investigações amadoras, cruzamentos de fotos, vídeos e depoimentos. Capítulo 3. Mudanças físicas. Inexplicáveis comparando fotos de Lula entre 2009, 2013 e 2020, é possível ver transformações que vão além do envelhecimento. O formato do crânio parece ligeiramente alterado. A linha da mandíbula ficou mais simétrica. As rugas, que antes eram profundas, pareciam suavizadas demais, mas não de um jeito natural. Estaria ali um homem que passou por plásticas? Ou alguém totalmente diferente? Capítulo 4. A teoria do sósia. Há décadas circulam boatos de que líderes mundiais têm substitutos secretos, dublês para emergências, atentados ou mortes. No caso de Lula, a teoria é ainda mais densa. Um sósia profissional, moldado por treinamentos e cirurgias, foi colocado em seu lugar para manter o controle do cenário político e evitar o colapso do PT. Segundo essa linha, o verdadeiro Lula jamais saiu de Curitiba. Capítulo 5. O envolvimento de forças ocultas, grupos de poder, nacionais e internacionais, teriam interesse direto na continuidade da figura de Lula. Organizações que operam acima dos governos, com conexões em agências de inteligência, bancos e até multinacionais, não poderiam permitir o fim simbólico de uma figura como Lula. Assim, segundo essa teoria, a substituição seria uma solução política de emergência. Capítulo 6. Comparações de voz. Pesquisadores independentes analisaram gravações de Lula antes e depois da prisão. Alguns relatam que o timbre vocal mudou, o ritmo das falas desacelerou e a entonação perdeu naturalidade. Ele parece estar lendo um roteiro, não improvisando como antes, dizem. Há quem acredite que ele tenha feito fonoaudiologia intensiva, mas e se não for a mesma pessoa? Capítulo 7. O caso das cicatrizes. Lula sempre teve marcas evidentes no rosto, fruto de acidentes e tempo. Algumas dessas cicatrizes simplesmente desapareceram. Fotos antigas mostram sinais na testa e no queixo. Em aparições recentes elas não estão mais lá. É possível apagar essas marcas com tecnologia moderna? Sim. Mas o que chama a atenção é que até mesmo a textura da pele parece diferente. Capítulo 8. A reação do PT quando questionados. Membros do Partido dos Trabalhadores evitam falar sobre as mudanças físicas ou comportamentais de Lula. Não há pronunciamentos oficiais sobre o assunto. Quando entrevistadores ousam levantar o tema, há risos, sarcasmo, mas nunca uma negação clara, firme. Silêncio ou deboche são, para muitos, formas disfarçadas de ocultação. Capítulo 9. O novo. Lula e o discurso ensaiado. Lula pós-prisão passou a usar discursos mais curtos, repetitivos, com frases de efeito. Antes, improvisava, com maestria. Agora, parece medir cada palavra, como se estivesse lendo mentalmente um script. Especialistas em linguagem corporal
notaram que ele evita contato visual direto por longos períodos. Algo raro no Lula de antes. Capítulo 10. Sinais no corpo ao andar do novo Lula é mais rígido. Ele movimenta menos os braços. A postura parece mais ereta, o que contrasta com a postura corcunda de seus tempos no sindicalismo. Até a forma de segurar o microfone mudou. Pequenos detalhes, dizem alguns. Mas são justamente os pequenos detalhes que entregam a verdade escondida. Capítulo 11. O teste da escrita uma. Comparação entre assinaturas antigas e recentes revelou alterações intrigantes. Peritos dizem que a assinatura atual de Lula mostra traços hesitantes, menos fluidos e mais artificiais. É comum com o envelhecimento, sim, mas também é um indício clássico de falsificação ou substituição. Capítulo 12. A teoria do Lula 2.0. Alguns fóruns vão além. Para eles, não é apenas um dublê comum. É um agente altamente treinado, com implantes faciais, domínio da linguagem e talvez até apoio de tecnologia de ponta. Um Lula 2.0. Não apenas uma cópia, mas uma versão melhorada, manipulável, criada para ser perfeita para os interesses geopolíticos de certas elites. Capítulo 13. Silêncio da imprensa. Desde que a teoria surgiu, nenhum grande veículo investigou seriamente. Os poucos que mencionam o assunto tratam como teoria da internet, sem investigar. Para muitos, isso é sintomático. Se fosse realmente absurdo, não precisaria ser ignorado. Bastaria ser desmentido com provas. O silêncio pode dizer mais do que palavras. Capítulo 14. O suposto funeral secreto. Supostamente, o verdadeiro corpo de Lula foi cremado em 2018, sob total sigilo, em uma operação coordenada por forças internas do Estado. Um funcionário de um crematório em Curitiba teria dado um depoimento anônimo, afirmando que um corpo com proteção total e forte esquema de segurança chegou à madrugada. Até hoje, esse homem desapareceu. Capítulo 15. O enigma. Da família filhos e netos de Lula raramente aparecem ao lado dele. Em algumas fotos e vídeos, o clima parece frio, ensaiado. Há quem diga que a família sabe da verdade, mas aceita o teatro por medo ou benefício próprio. Outros acreditam que alguns membros sequer sabem que estão convivendo com um impostor. Capítulo 16. O Lula que não chora. Lula de antigamente era emoção pura. Chorava ao falar do povo, dos trabalhadores, do Brasil. Mas hoje, não chora mais. Discursa com firmeza, mas sem emoção verdadeira. Olhos secos, coração distante. Teria a prisão o endurecido? Ou é outro homem, com outro passado, tentando representar um papel que não viveu? Capítulo 17. O caso do dedo. O detalhe do dedo amputado foi sempre icônico. O novo Lula também tem a ausência do dedo, mas há vídeos em que ele aparece com a mão parcialmente encoberta, ou em posições que evitam exposição direta. Especialistas em efeitos visuais e próteses dizem que isso poderia ser replicado com precisão caso necessário. Capítulo 18. A preparação. Do sósia teorias indicam que o suposto substituto teria sido treinado em segredo por anos. Escolhido ainda nos anos 90, passou por cirurgias, sessões de oratória, psicólogos e estudos profundos sobre Lula. A ideia seria, no momento certo, caso algo acontecesse, ele estaria pronto para ocupar o cargo com naturalidade. Capítulo 19. A inteligência artificial. Envolvida, em tempos de deepfakes e vozes sintéticas, a possibilidade de usar IA para ajudar na imitação não é descartada. Muitos vídeos de Lula parecem sobrepostos, com falas sincronizadas de forma estranha. Há rumores de que vídeos inteiros já foram manipulados digitalmente para manter a narrativa. Estamos vendo a verdade ou uma versão fabricada dela? Capítulo 20. O que eles estão escondendo? Por trás dessa teoria, resta uma pergunta incômoda. Por que esconderiam a morte de Lula? A resposta pode estar em contratos, acordos internacionais, estabilidade de grupos econômicos e a força simbólica que ele representa. O Lula real poderia estar morto, mas o Lula símbolo, o mito político,
esse precisa continuar vivo. Capítulo 21. Sinais subliminares nas aparições públicas, em eventos televisionados, discursos e campanhas. Há quem diga que símbolos estranhos são exibidos discretamente. Gestos de mãos, posicionamentos de palco, cores específicas. Esses sinais, segundo analistas ocultistas, são usados para validar o sósia perante grupos secretos. Uma espécie de senha visual para mostrar que o plano ainda está de pé. Capítulo 22. A teoria da maçonaria. Entre os teóricos mais profundos, há quem acredite que a substituição de Lula teve o aval, ou até o comando, de grupos ligados à maçonaria de alto grau. Nessas versões, Lula teria sido iniciado em círculos internos, mas após sua prisão, uma nova peça teria sido colocada para manter os juramentos e acordos firmados. O sósia, nesse contexto, seria o guardião da continuidade. Capítulo 23. A conexão com o Foro de São Paulo fundado. Em parte por Lula, o Foro de São Paulo é citado como possível peça-chave nessa conspiração. Para teóricos, o Foro não poderia se dar ao luxo de perder sua figura mais icônica. Assim, teria sido responsável por aprovar e financiar o plano de substituição com apoio de nações aliadas da América Latina e até agentes cubanos e venezuelanos. Capítulo 24. As viagens secretas ao exterior. Relatórios de voos não divulgados oficialmente indicam que Lula, ou quem o representa, realizou viagens secretas para países específicos, como Rússia, Nicarágua e China. Segundo as teorias, essas viagens não foram diplomáticas, mas parte de um ritual de legitimação internacional do novo Lula. Nessas viagens, teria havido pactos e juramentos para manter a farsa. Capítulo 25. A teoria da clonagem entre. As hipóteses mais ousadas está a de que o Lula atual não é apenas um dublê, mas um clone, criado a partir de amostras genéticas antigas, com uso de tecnologias que a ciência oficial ainda não admite publicamente. A clonagem, nesse cenário, teria sido realizada por um laboratório oculto, com apoio de um governo estrangeiro. O objetivo: um Lula perfeito, obediente, funcional. Capítulo 26. Psicólogos de controle mental e especialistas. Notaram que o comportamento atual de Lula lembra traços de indivíduos submetidos a programas de controle mental, como o polêmico MKUltra. Segundo essa vertente, o sósia, ou clone, teria passado por sessões de reprogramação profunda, onde memórias falsas foram implantadas e a personalidade original moldada para se encaixar no papel. Capítulo 27. As manifestações espirituais. Curiosamente, médiuns e sensitivos começaram a relatar, desde 2020, visões do espírito de Lula pedindo socorro. Há relatos de sonhos perturbadores com o ex-presidente como se estivesse preso em algum lugar obscuro. Muitos acreditam que o verdadeiro Lula pode ter morrido em sofrimento e ainda tenta, de alguma forma, se comunicar com o mundo. Capítulo 28. O simbolismo do número 13, o número 13, símbolo do PT, também é considerado cabalístico e ocultista. Alguns estudiosos do esoterismo afirmam que o número 13 representa renascimento, duplicidade e transição entre mundos. A escolha desse número não seria acaso, mas sim um código oculto que simboliza o renascer de uma entidade política em um novo corpo. Capítulo 29. A ocultação de documentos. Fontes anônimas ligadas ao sistema penitenciário afirmam que há documentos desaparecidos relacionados aos últimos dias de Lula na prisão. Registros médicos sumiram, câmeras apagadas, celas isoladas por manutenção. Tudo indica que algo grave aconteceu dentro da cela 24 da Polícia Federal em Curitiba e que alguém poderoso apagou os rastros. Capítulo 30. A última imagem. O último capítulo traz um detalhe chocante. Em uma visita pública em 2023, um fotógrafo amador capturou uma imagem de Lula que, ao ser ampliada, mostra algo estranho na região da nuca. Um relevo artificial? Uma cicatriz escondida? Seria uma entrada para algum tipo de implante tecnológico? Ou o ponto de acesso para controle remoto do sósia?